107.5 de comunicações, um minuto de silêncio aí, mas não é por nada, gente. É que programação ao vivo é assim, o Roberto Bessi vive chupando bala, não adianta nada. E como eu prometi a todos vocês, a gente hoje temos a presença do nosso amigo Jefferson Otton, já está aqui no estúdio, e de antemão eu queria mostrar a vocês. Eu vou mostrar para uma câmera aqui e depois para outra, né? O novo livro, né? O novo livro do nosso amigo Jefferson Otton, que fala a respeito de algumas coisas, entre outras, né? Sobre a Prefeitura de Canoas. Então eu queria dar uma boa noite ao Jefferson Otton aí pela presença. Obrigado por ter vindo num estúdio tão humilde que nem a Rota FM. Mas como eu disse outro dia, né? A Rota FM é super pequena, mas o coração é grande e a audiência é um pouquinho maior ainda, né? Então, eu vou deixar o microfone à tua disposição, dar uma boa noite para o público, né? E nós vamos fazer assim, nós vamos conversar uns 15 minutos, depois vamos trabalhar com comercial e a gente volta também depois do comercial nessa questão. Mas no momento vamos fazer a abertura agora, direto aos 15 minutos, porque senão meus patrocinadores me matam aqui, né? É coisa de louco, eles estão sempre ligados na programação, pô, não falou de mim. Tem cara que quer que até mande beijo, né? Me deixa mal numa situação assim que é coisa de louco. Mas então tá. Então o Jefferson aqui vai dar uma boa noite a todos os nossos colaboradores e ouvintes, né, desta noite. Espero que esteja uma boa audição e um bom bate-papo. Mas como eu te falei, né, essa programação aqui é Roberto olho no olho, não tem colher de chá, né? E então eu selecionei algumas perguntas já de algumas pessoas que eu estou anunciando desde aquele dia que a gente acertou a agenda, e eu pedi para o pessoal mandar perguntas antes dessa hora, porque senão não dá para a gente responder tudo, né? Uns disseram que podia dizer o nome, outros não, porque, né, ficaram meio assim. Mas tudo bem. Então, Jefferson, é contigo o microfone a partir de agora. Então, boa noite, Roberto, boa noite aos ouvintes, aos colaboradores da Rádio Rota FM, né? Estava conversando aqui contigo antes, né, Roberto, um pouquinho sobre a história da rádio, né, muito legal, né, essa questão da comunicação, do empreendedorismo, né, te parabenizo por isso. Eu penso que, né, a imprensa, a comunicação, né, a música também, que tu trabalha tudo, bastante, gira o mundo, né? Gira o mundo e é de suma importância, né, é um pilar essencial para a nossa democracia. E eu acho assim, fica aqui já o meu agradecimento, né, pelo convite e os meus parabéns também, né, por essa tua luta diária. E aqui eu já faço votos, né, que a rádio possa cada vez crescer mais e mais, se tornando aí certamente uma rádio referência aqui no nosso município, e realmente tem espaço para isso, né? Tem. E tu é um trabalhador, né, um homem honrado, e com certeza cada vez mais tu vai ter os louros, né? A gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? A gente tem exatamente qualquer trabalho, qualquer empresa. Eu estou meio fanho porque eu estou gripado. Resolvi fazer um panelão, porque eu gosto de fazer minhas comidas aqui, Jefferson, no fogão a lenha, aquelas coisas campeiras. Excelente. Me ataquei perto do fogão a lenha. Putz, quando eu saí, nem me lembrei, saí para a rua, daquele calor, deu um gripão. Hoje já amanheci assim. Mas assim, voltando ao assunto, nós vamos ao que interessa. Canoas mais eficiente, esse é o título. Exatamente. Do nosso assunto, da nossa conversa e também da nossa política, né? Perfeito. Depois eu vou botar minha colocação a respeito de certas coisas, daí seria uma pergunta do Roberto Bessi, né? Mas eu queria, primeira coisa, Jefferson, perguntar para ti a polêmica que esse livro deu, porque como eu fiz aqui, vamos dizer assim, entre aspas, fiz uma propaganda do Jefferson Otton, teve gente que, várias perguntas, foi 5 ou 6 perguntas, que me perguntaram por que o livro deu polêmica em Canoas. E eu não ia responder pelo WhatsApp, claro, até pelo fato que senão ia tirar o poder da tua entrevista aqui dentro. Então, deixa que o pessoal saiba, a partir de agora, a resposta contigo aí.
Então, Roberto, sim, eu vou fazer em um minuto uma trajetória, né, a motivação do livro, e aí eu já te respondo por que da polêmica. Veja, né, a minha história com Canoas, né, é desde sempre. Eu tenho 32 anos, moro aqui desde os meus 32 anos, né, estudei no colégio público, Escola General Osório, na Rio Branco, morava lá, excelente escola. Na minha época só tinha até a 4ª série, fui estudar depois no Colégio da Imaculada, me formei, fui fazer curso técnico no IPUC, fui fazer a minha faculdade na UBRA, meu mestrado, que eu terminei recentemente, foi na UBRA. Ou seja, eu tenho uma trajetória acadêmica, né, relação, amigo, fiz estágio no Banco do Brasil, aqui em Canoas. Canoense. Residi, né, em Rio Branco, depois em Niterói e hoje no Igara. Então, assim, eu tenho uma relação com o município da minha vida inteira, né? E o município que eu considero, assim, a gente às vezes não para pensar qual é a nossa relação, mas a gente se constitui como sujeito na relação com o município. Não só com o município, né? Sim. Mas muito com o município, com os amigos que a gente faz, com os professores, etc. E eu queria dar uma contribuição para o município, né? Na época que eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu estava fazendo meu mestrado na UBRA em Educação. Eu tenho outras 3 especializações, né? 3 pós-graduações, né? Mas eu confesso que foi no mestrado onde eu me tornei um pesquisador de fato, né? Com mais afinco, porque a imersão no mestrado é muito maior do que pega mais pós-graduação. Amplia muito, né? E era um mestrado em educação, então eu fiz, né, a minha dissertação sobre isso, mas paralelamente eu queria escrever um pouco sobre Canoas, né? E aí fui pesquisando alguns temas e cheguei na Câmara de Vereadores, né? Comecei a pesquisar sobre a Câmara de Vereadores e, não para minha surpresa, eu descobri várias coisas que muitas vezes a população não tem o conhecimento, né? Tá, mas não fala agora, deixa para falar sobre isso mais depois, né? Vamos só nesse ponto bater um pouquinho, né? A tua entrada no texto, vamos dizer assim, né? Como tu chegou lá, tu já falou o que te levou a escrever esse livro, né? Então é meio termo aí, mas continua nessa pergunta a tua resposta para finalizar aí, para nós poder ter um tema mais amplo depois, né? Sim. Não, então, né? Quando eu comecei a estudar, comecei a descobrir várias. Não vou entrar no detalhe do que eu descobri, mas comecei a descobrir muitas coisas, não para minha surpresa, mas às vezes a gente escuta falar, então, mas quando a gente tem o dado, a gente vai no portal da transparência, a gente pesquisa, a gente tem, né, algo que é objetivo, né? Não é aquela coisa que tu escuta, alguém falar, tu tem ali a realidade nua e crua, como a gente fala no português, né? Isso chama muita atenção. No começo, quando eu comecei a pesquisar, minha ideia era fazer um artigo, publicar numa revista científica, mas começou a tomar um corpo tão grande que eu tive que transformar num livro, porque não teria como caber grande. Tanto conteúdo, tanta pesquisa. Veja, o livro tem mais de 1000 análises, né? Porque eu analisei produtividade, eu fiz análise comparativa com outros 20, no total são 20, Canoas mais 19 municípios, acima de 300 mil habitantes, e ali dividido entre várias análises, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho. Então, assim, são mais de 1000 análises no total. Então, eu demorei 2 anos para conseguir fazer todo o estudo, concluir e publicar esse livro, né? Está publicado, catalogado. E veja, né? Por que deu polêmica? Porque justamente eu trago nesse livro questões que ninguém fala. Ninguém talvez seja, né, um pouco não quer se envolver. Mas pelo menos quem está dentro, né, da política não fala sobre isso. E veja, aqui eu não vou atacar ninguém, não é meu perfil, né, eu faço, né, eu acho que a gente tem que ser propositivo, sim, mas a gente tem que ser crítico, né? E uma crítica geral sobre a política, né? E aí aqui no livro é o que eu faço, eu mostro que Canoas pode fazer muito mais com muito menos. Há uma série de exageros na Câmara de Vereadores. E veja, não é uma opinião do Jefferson, eu trago dados, fatos. Isso é uma coisa que o próprio povo, pelo mais ignorante que seja um povo, ele tem noção da coisa. Só que como ninguém nunca botou a boca na coisa, vamos dizer assim, porque a rádio trabalha aqui em nível comunitário, tá, Jefferson? Claro. Então, o palavreado que a gente usa, a gente não procura. Eu, pelo menos aqui, não uso muito português, aquele, né? Porque a gente está trabalhando com esse momento, tem muita gente humilde escutando. Então, ninguém quis largar a boca no trombone. Exatamente. Seria essa a fala, né? Tem outro termo também que eu gosto, popular, que é abrir a caixa preta, né? Isso, que é do avião. Isso. Ninguém queria abrir a caixa preta, ninguém queria botar a boca no trombone. E eu estou numa missão aqui, né? Que é a informação. Dar a informação. As pessoas não sabem. Eu faço lives também nas minhas redes, tem um bom alcance.
sempre bem pedagógico, o pessoal mesmo elogia, né? Bem objetivo. Sem uma linguagem técnica também, eu acho que tem que ser objetivo, a gente tem que mostrar... Tem que ir no foco, né? Exato, direto, no foco, não fica enrolando, não precisa falar palavras difíceis. Não, a gente tem que ser objetivo, mostrar o que de fato está acontecendo. E veja, como eu digo, não é uma crítica a alguém especificamente, é uma política geral. Eu trago ali, né, no meu livro, comparação com outros municípios. E é sempre a pergunta que eu faço. Por que outros municípios, não é 1, 2, eu fiz uma análise de 20 municípios. Sim. Por que tantos municípios conseguem fazer mais com menos, inclusive municípios mais ricos que Canoas, com mais habitantes e com maior área geográfica? Por que Canoas não pode fazer? Nós temos que travar esse debate. É uma missão que eu tenho. Canoas podia ser independente. Não, a gente tem tudo. Entendeu? Tem tudo aqui. Para ser um município pujante, né? Como Exato. A gente fala. Infelizmente, a gente tem muito gasto no legislativo, né? Depois a gente pode detalhar, quando tu achar bom, a gente vai detalhar alguns números objetivos, né? O quanto que tem para gastar, o quanto que se gasta. Tu faz assim, tu finaliza essa parte, porque praticamente tu respondeu a pergunta toda, e daí nós podemos fazer 2 tipos de colocação aqui. Se tu quer entrar em alguma parte específica dentro daquilo que tu consultou esse tempo todo, claro que sobre o livro todo não vai ter tempo para nós falar num programa. Claro. Pode, já deixa um convite desde já quando tu quiser voltar de novo. Perfeito. Porque é muita matéria para conversar. E a gente tem aqui um certo compromisso também. Então, assim, eu queria, Jefferson, eu queria te perguntar o seguinte. Não vamos falar em nomes aqui, porque eu acho que não convém falar em nomes, até porque eu não tenho essa... como é que eu vou dizer? Eu não tenho essa autorização para falar de político, porque eu tenho bastante amigos políticos. Tenho aqueles que eu acho que merecem reeleição e tem aqueles que eu acho que devia já ter saído na outra. Então é uma questão de ponto de vista pessoal. Claro. Isso não vamos misturar aqui. Mas aqui o que perguntam... Eu não sei, não nem diz respeito ao teu livro, mas me fizeram essas perguntas. Como eu disse que podiam fazer qualquer pergunta, e como tu está envolvido por Canoas há mais de 2 anos já, tu sabe que talvez tenha o teu livro, eu não tive a oportunidade de ler, porque aqui tu coloca muito os gastos, né, da Câmara, né? Então, antes de eu fazer as minhas perguntas pessoal, que eu nem sei se vai dar tempo, mas eu queria que tu me falasse. Houve aqui uma entrega de... Não sei se está no livro, como eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma pergunta porque eu convivo um pouco no meio da política, então a gente tem alguns critérios. Mas houve aqui uma pergunta, foi uma só, mas eu achei interessante que veio. Perguntaram assim, eu assisto diariamente aí tudo que posto no meu Face e tal, inclusive da rádio e tal, e eu vi que foi postado que o senhor Mussini... devolveu tantos mil, não vou botar aqui, foi alguns milhões, né? Devolveu tantos milhões para a prefeitura. E que o seu Patrício também devolveu vários milhões para a prefeitura. Eu pergunto o seguinte, eu não. A pessoa quer saber o seguinte, esse dinheiro que foi devolvido para a prefeitura, através da Câmara, né? Pelo seu Mussini e pelo senhor Patrício, esse dinheiro que foi para a prefeitura, tu tem como me dizer, ou tu tem conhecimento da onde que ele veio, através da Câmara dos Vereadores, a gente sabe, mas da onde que ele veio e por que foi devolvido para a prefeitura e o que foi feito desse dinheiro? Tá, olha, essa pergunta foi excelente, eu fico feliz porque é um tema que às vezes as pessoas me perguntam. Foi também. Uma pessoa só que fez essa pergunta. Essa pergunta, sim, é muito boa essa pergunta e eu vou responder bem objetivamente. Que não foi pouco dinheiro, né, Jefferson? Sim. Foi muito dinheiro. O primeiro ponto, o orçamento da Câmara, ele está inflado, está inchado, se gasta muito e mesmo assim o orçamento está inflado. Eu vou explicar o que isso significa. Veja, eu denunciei no final do ano passado que na lei orçamentária anual, né, que é encaminhada no final do ano, sempre de um ano para o outro, que tinha uma previsão da Câmara de Vereadores adquirir uma nova sede no valor de 4,6 milhões. Então vamos falar de valor, que é o valor próximo desse que eles devolveram. Exatamente. 4,6 milhões. Olha, vejam, não é coincidência. Chegaram perto, né? Isso, não é coincidência. 4,6 milhões. Quando eu fiz essa denúncia, o ex-presidente da Câmara, o vereador Mussini, ele foi até minhas redes sociais
E ele me disse que era mentira, que não era tal. E eu sempre, veja, e se eu tô errado, eu não tenho problema de admitir. Não, isso foi verba que ele divulgou. Isso. Mas veja, por que eu não tô errado? Porque isso está na lei orçamentária anual. Eles mandaram o projeto, a prefeitura manda, né? Óbvio que o orçamento da Câmara é feito pela Câmara, então não adianta botar na conta do prefeito, isso é a Câmara que faz. O prefeito só encaminha, né? E veja, lá tinha 4,6. Eu denunciei isso. Eles me disseram que não era verdade, que não iria ter. Eles já sabiam que não iria ter. E aí a gente tem um problema. Um orçamento fictício inflado. Veja, se eles botam no orçamento que vai ter um gasto de 4,6 milhões para uma nova sede da Câmara, e eles já sabem que isso não vai ser adquirido, por que está lá esse valor? Eu te explico. Para chegar lá e devolver aos poucos. Então, na verdade, é um valor que eles já não iriam utilizar, mas existe um marketing, existe um merchandising de dizer, olha, nós somos austeros, nós estamos devolvendo um valor que eles já sabiam que não iam usar. E veja, esse orçamento da Câmara está errado, ele não pode ser fictício. Inclusive, alô, Tribunal de Contas do Estado. Ele tem que ser feito de acordo com aquilo que realmente vai ser usado. Claro que pode ter economia ali no meio, mas tu não pode colocar algo no orçamento que tu já tem certeza que não vai ser adquirido, como é o caso dessa nova sede. Então, Roberto, esses valores que eu trago aqui são valores além daquilo que já está, já está inflado. Então, esse valor que eles devolveram, nós teríamos mais... quase 14 milhões por ano com essa minha economia aqui. A economia que eu defendo, que não é nada de exagero, eu vou trazer aqui os dados bem rapidinho depois, não é exagerado, não é radical, como alguns querem dizer, por isso que tem tanta polêmica. Porque eu comparo com outros municípios, a gente não pode naturalizar que outros municípios, tantos outros, consigam fazer e Canoas não consiga fazer. Dá para fazer, só que tem que querer. Tem que apertar a mão, né? Tem que ter vontade, tem que ter eficiência. Porque... Mas essa pergunta é muito boa. Porque assim... O que eu vi, no meu ponto de vista, porque eu tenho a minha análise, eu tenho a minha crítica, alguma coisa eu posto no Face, aquilo que eu penso, e o que eu não acho que não devo falar, eu não falo. Mas o que deu para aparecer, a nossa campanha eleitoral está aí. Então eu acho que quando foi divulgado essa matéria no Facebook, no Instagram, pelo senhor Mussini, pelo senhor Patrício, eu acho que não foi uma maneira de informar o povo que estava devolvendo 1.800.000, o outro era 2 mil e pouco, não sei o quê. Eu acho que aí era fazer nome para reeleição. Acho que foi um uso de devolver, porque o povo não sabe da onde que é esse dinheiro, como tu acabou de explicar agora, que está inflado e tal. Dinheiro inflado que eles não iam usar. Eles não iam poder usar porque até não ia dar, né? Esse dinheiro deles para isso. Então o que eles fizeram? Acharam bonito fazer aquele anúncio, estamos devolvendo, a Câmara dos Vereadores devolvendo para a Prefeitura 1.800.000, porque foi uma questão de 10, 15 dias um do outro, né? Foi aquela, né? Então essa pergunta eu guardei ela, isso foi na terça-feira de noite que veio essa pergunta aqui. Eu achei importante porque ali eu senti cheiro de campanha. A campanha, tu tem que falar do que tu vai fazer de novo, não o que tu fez. Eu digo para aqueles que já estão lá dentro da prefeitura, né? Não para os novos que vão entrar, claro que os novatos que vão entrar têm que dizer o que vão fazer. O que eles fizeram ainda. Então assim, eu acho que foi uma boa explicação tua. É um dinheiro, eu vou traduzir um pouquinho aqui, se eu tiver errado, tu me corrige, tá? Eu não quero falar nada de errado aqui. Vou traduzir para o meu povo, a nível do meu povão aí, o que o Jefferson quer dizer é o seguinte, que como esse dinheiro da Câmara dos Vereadores não daria para eles usar e fazer o que eles querem fazer agora, para 2021, seria isso? Eles já não ia ter a sede nova, eles já sabiam disso. Então, esse dinheiro não deveria nem constar no orçamento. Só que por que consta? Para devolver, entre aspas, esse devolver. Sim, porque na verdade não vai usar, então tu não tá, entendeu? Na verdade, foi uma manobra. Uma jogada de marketing. Exatamente. Então eu queria que o povo entendesse que esse dinheiro não ia ser usado e nem tinha praticamente para ser usado, porque, vamos dizer assim, ele é quase virtual, né? Mas entre eles lá, esse dinheiro vai para lá, vai para cá, joga para cá, então tá. Aí nós temos explicado esta parte aí. Agora vamos tocar num assunto, assim de assessores. Vamos falar sobre assessores. Eu vou fazer uma colocaçãozinha aqui,
depois tu entra e rasga aí, tá? Eu me lembro que, não vou dizer quando foi uma época que eu fui candidato a política e tal, isso não vem ao caso aqui, mas é nessas épocas, tá? Eu sei que depois que passou isso aí, eu acabei na próxima eleição apoiando um outro cidadão, muito forte na época, e eu disse, bom, apoiando ele, e naquele tempo o cara trabalhava mesmo para político, né? Tu não ganhava nada, tu trabalhava pra caramba, né? Tu não tinha hora, não tinha dia para dormir, não tinha nada, fora os pau que tu levava no meio da rua ainda, né? De outras turmas de política aí. E eu me lembro que, como eu já era formado em edificações, eu achei que uma secretaria de obras, ou fiscal de obras, seria o lugar ideal para o meu trabalho lá dentro da prefeitura, através de um concurso, através de assessoria, alguma coisa parecida. Então, coisas que eu nunca entendi na prefeitura é isso. Se um cara, no caso, o Roberto B.S., era formado em edificações, ele tinha condições de quê? De administrar setor de obras públicas, claro, ou manutenção de obras públicas, qualquer coisa parecida. Mas daí no meu lugar botaram um farmacêutico, dono de 2 farmácias. Aí eu te pergunto, o farmacêutico ele manja de obra, de construção, de layout, de planta? Não, ele sabe de remédio, né? Ele sabe de remédio, de receita. Tu dá uma receita que eu não consigo entender o que o cara escreveu lá, mas ele entende. Aí eu pergunto, a prefeitura hoje, Jefferson, continua ainda com isso? Sim, infelizmente, Roberto. Isso eu digo assim, os apadrinhados. Com certeza. Eu não sou contra, Jefferson. Talvez amanhã depois tu vai ser um candidato, então não quero botar nada contra aqui na conversa. Mas eu penso assim, pode ser um apadrinhado, desde que tenha condições de assumir aquele setor que ele está sendo designado. Sim. Eu fiz essa colocação porque na época eu realmente trabalhei para caramba e não peguei essa vaga que tinha lá, fiquei de fora, né? Então eu acho assim, o cara vai abrir uma boca de lobo, um farmacêutico vai abrir uma boca de lobo e vai dizer para os pedreiros, cara, o negócio é o seguinte, vocês aumentam ali porque o caimento está errado aqui, papá, entendeu? Então eu queria saber assim, a prefeitura tem esse tipo de coisa? Deixo bem sério aqui que eu não sou contra a padrinhagem, desde que for legal e legítima. Tipo assim, tu é engenheiro civil, vai ser designado o teu padrinhamento lá por engenheiro civil. Tu trabalha com áudio, com som, tu vai trabalhar no som do caminhão da prefeitura. Eu não sei se tu me entendeu a colocação, então eu não sou contra, mas só queria te perguntar. Tem isso agora com essa assessoria toda? Porque eu nunca vi como tem assessor aqui em Canoas, cara. Por amor de Deus, tem mais assessor que população, cara. Queria que tu me falasse sobre isso agora. Então, perfeito, Roberto. Vamos lá. Nós vamos ver se falhamos aqui em 5 minutos, depois a gente dá um... Não, excelente. Eu vejo assim, a gente tem 2 problemas com relação a isso, né? O cargo em comissão de confiança, né, que se chama, Sim, que é na linguagem popular o apadrinhado. Veja, tem 2 problemas que eu vejo.